Vamos à Escritura, João capítulo 15, a partir do verso 1, palavras de Jesus, ele está dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Por favor, vá para o verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amém. Por favor, tome o seu lugar. Nesse fim de semana, nós vivemos o feriado prolongado do Dia do Trabalho. E quando a gente fala de trabalho, muitos de nós têm aquela sensação desconfortável, né? A gente quer mesmo aposentar, deitar na rede, viajar o mundo, entrar em alguns cruzeiros, não é isso? Essa semana eu vi foi ontem, sei lá, o Valério me mostrou um reel de uma senhora que tem 91 anos, bem, pelo menos é isso que está no rio, né? Ela dizendo que tem 91 anos e viaja o mundo inteiro, já rodou 144 países, ela entra num cruzeiro e vai para o outro, ela sai de um, né, termina, vai para o outro e tal, e roda 144 países, só viajando, só curtindo a vida. Quando a gente pensa em trabalho, a gente meio que projeta o dia em que viajar 144 países, o resto da vida, só com buffet completo, não é buffet completo, como é que é o nome? É all inclusive, né? All inclusive, enfim, essa parada toda, e a gente fica meio assim. Inclusive, quando a gente pensa no céu, o céu é o lugar do descanso. A gente quer ir para o céu, e como diz o hino que alguém aqui cantava, né? Eu não vou dizer quem, mas é muito próximo a mim, na minha família, né? Gostava de cantar essa música, e quando eu chegar no céu, lá eu vou descansar, eu vou pegar a minha caminha, e de lá, ninguém vai me tirar. É bom, né? Essa ideia do céu. O trabalho é aqui. No céu a gente... garoto, coisa boa, descansar no céu. Maravilha. Rede, açaí, ao lado do mar de cristal, recebendo a brisa que vem do trono, né? Não precisa de protetor solar, é a luz que vem de Deus, não tem raio ultravioleta. Maravilha! Acontece que essa não é a visão da Bíblia sobre trabalho. Aliás, a pastora Glaucia escreveu sobre isso, eu não sei se no livro desse ano ou do ano passado, eu já perdi a conta, né? É muito livro. É que Deus está de serviço, e Deus é o dono do céu, e Deus está trabalhando. E não é que Deus vai parar de trabalhar quando a obra da redenção for concluída.
interessante olhar Deus como quem está trabalhando e está interessado em produção. Cadê a produção? Deus quer resultado. Deus quer resultado. Talvez você tenha ouvido muito, e de fato tem muita gente que por aí gosta de dizer que Deus quer apenas o seu coração, Deus quer viver com você uma paixão eterna, e a gente se ama, e amor que vai, e amor que vem, e assim você se entrega para Deus, e pronto. Olha aí que maravilha essa salvação. Então, de fato, no livro do profeta Jeremias, ele falando a respeito de Israel, ele diz, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, e de fato nós somos chamados para vir até Jesus, atraídos pelo seu amor e sermos salvos, mas a vida com Jesus não para aí não, a vida continua, haja vista, e eu vou continuar fazendo propaganda do livro, capítulo 1, escrito pelo pastor Peniel Pacheco. Somos convidados para a salvação, somos convidados ao descanso e à edificação nele, e somos enviados para o serviço. É uma continuidade. E Deus está tão interessado em produção, Deus está tão interessado em ver frutos, que nas palavras de Jesus, a coisa fica muito estranha. O galho que não dá fruto, ele corta. Parece que não combina, quando a gente pensa em esse Deus que a gente estava falando ali, né, o Deus que atrai com amor, e que a gente vive no colo dele, e que é essa paixão continuada. Imaginar que esse Deus, quando não vê fruto, ele corta. Você leu comigo? Estava isso na sua Bíblia também? E aquele que está dando fruto, é preparado para produzir mais fruto. Deus quer frutos. Deus quer produção. Deus está interessado em resultados. E os resultados de Deus podem ser, ou serão, muito diferentes do que a cultura imagina. A cultura que a gente vive, Deus realmente quer resultados diferentes dos que são apregoados por aí. Agora, a gente fica, né, puxa vida, eu quero, então para eu dar fruto eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais. E olha só esse verso 16, você viu aí? Olha aí de novo no verso 16, a ordem dos fatores. E aqui a ordem dos fatores altera o produto, tá certo? Jesus disse, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para irem, darem fruto, fruto que permaneça, aí você pede ao Pai e Ele concede. Primeiro você vai dar fruto, o fruto que permanece, aí você tem moral para pedir o que você quer para poder dar mais fruto. Não é assim, eu vou orar, eu vou gastar, fazer uma campanha de oração, para que então eu seja capacitado e vá e dê fruto. O Espírito Santo já vive em você, você já tem o poder de Deus na sua vida, vai lá e arrebenta. Aí você chega e fala, Senhor, estou dando fruto, quero mais, vamos lá. E aí o Pai concede, você continua dando fruto, a ordem é essa. Vamos dar fruto, aí eu tenho que orar mais. Você tem que produzir mais, depois você ora, para poder dar mais fruto. É isso que está escrito aí? Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para irem, não é para orar para depois ir, é para irem. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos, está lá em Atos 1:8. O Espírito Santo já veio, brother. Você está na onça.
Porque o Espírito Santo já veio, já está disponível, já está aí para todo mundo, e você está fazendo o quê? Orando para o Espírito Santo vir? Já foi! Agora a oração é para você produzir mais. Não é para começar a produzir, é para produzir mais. Gosto de ver essa figura, né? Jesus diz, eu sou a videira e meu pai é o lavrador, é o agricultor. Conforme o nosso tema, né? Deus está de serviço. Sim, Deus está de serviço. Ele mesmo. O agricultor é aquele que põe a mão na massa. É aquele que foi lá, pegou a enxada, cavou a terra, preparou o adubo, está cuidando da plantinha. Às vezes nós temos a ideia de que Deus é o sommelier. Nada contra a profissão de sommelier, pelo amor de Deus, mas entenda a diferença do sommelier para o agricultor. O sommelier pega, Jesus é a videira, nós produzimos fruto, e aí o sommelier vai lá e... está de boa qualidade. Aqui. Esse outro aqui não está tão na qualidade. Né? Esse daqui passou. Não, Deus não é sommelier não, brother. Deus coloca a mão na massa, Deus é o agricultor, é por meio dele, é por ele, por meio dele, para ele, que são todas as coisas. Deus está no processo, servindo e trabalhando. A obra da salvação é essa preparação do Pai. O apóstolo Pedro escreve, na casa de Cornélio, relato do livro dos Atos dos Apóstolos, vai dizer assim, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, e ele foi por todas as partes, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, a obra da salvação é uma construção de Deus. Deus não ficou olhando, vamos ver o que acontece, e no final eu tomo um pouco para ver se ficou bom. É Deus desde o começo. Sempre foi Deus, por meio de Deus, para a glória de Deus. Jesus é a videira. Em Jesus flui a vida que nos alcança. Nós somos os galhos, os que entregam os frutos para a honra do Pai. Observa aí no verso 8, nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem fruto, muito fruto. A glória de Deus está em que nós frutifiquemos. Deus quer resultado. E o fruto não honra o galho. O fruto não honra o galho. Aqui em Brasília, no fim do ano, já ali em outubro começa a ter manga. Né? Alguém já viveu essa experiência de colher manga em Brasília? Pois bem, quando você chega em algum lugar que tem uma mangueira, você olha e diz assim, uau, a mangueira está carregada. Você não diz assim, olha aquele galho. Rapaz, aquele galho ali é bom. Aquele galho tem 3 mangas. É assim que a gente faz? Não. É porque fruto não é para honrar galho. Fruto honra a árvore e o dono da árvore. O galho recebe a vida da árvore. Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer nada. A gente recebe vida da videira, passa adiante e produz fruto. E o fruto é para a glória da videira e do agricultor. Não é para a nossa glória. Deus está de serviço, gente. Deus está trabalhando e Deus quer resultado. Feliz dia do trabalho para você. E qual é o fruto que Deus quer? Bem, a Bíblia fala, de uma forma geral, de 2 tipos de fruto. Né? Fala, primeiro, de vida piedosa, a vida que se alinha com Deus, é a pregação de João Batista, produzam frutos de arrependimento.
ou lá no 7,16, né, no capítulo 7,16, Jesus falando sobre os frutos de quem tem uma vida nova com Ele. Então, esse é um lado, tem esse lado da vida piedosa. Uma vida piedosa é fruto para o reino de Deus. Esse caráter que se amolda ao caráter de Deus, que também tem a ver com as virtudes desse caráter transformado, haja vista o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Tem esses frutos de um caráter transformado, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e outras coisas, muitas coisas. Então Deus quer esse fruto de nós. Deus quer a gente alinhado com Ele e tendo o caráter transformado. Isso é fruto para o reino de Deus. Agora, existe um outro fruto na história que a gente fala menos. Veja bem, qual é o sentido de Deus ter feito a videira verdadeira, Deus ter nos dado a videira verdadeira? É salvação. Se Jesus tivesse vindo a este mundo e feito tudo o que fez, do tipo, curou, libertou, expulsou o demônio, transformou, ressuscitou morto, e fez isso tudo, mas se Ele não tivesse morrido por nós, nossa salvação não teria acontecido. E é disso que a ceia está falando. O apóstolo Paulo, é o texto que a gente normalmente lê, vai dizer: quando vocês comem e bebem, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, porque aqui está a razão, o fruto final daquilo que Deus quer, que é salvação. Toda a obra da cruz, que foi planejada por Deus antes da fundação do mundo, executada na encarnação do Verbo de Deus, que é Jesus, o Filho, tem essa finalidade de trazer a humanidade de volta para Deus. Agora, essa tarefa hoje está confiada à igreja. Não é só a gente ter o caráter transformado, ter uma vida alinhada com Deus. Sim, mas a obra de Deus continua sendo salvar todo mundo. E Deus quer frutos disso aí também. Deus está de serviço e chama colaboradores. Deus quer gente que se envolva no projeto dele de restaurar todas as coisas. Gente que se apresente, sim, com um caráter transformado, sim, com uma vida que se alinha a quem Deus é, mas usa isso tudo para trazer mais gente. Não pare em si. Não fique em si mesmo. Aqui a gente tem a expressão memorial desse serviço. É essa entrega final de Jesus, do seu corpo e do seu sangue, e ao mesmo tempo que somos convocados para a tarefa de frutificar, trazendo mais gente. Não pode ser só estou edificado em Cristo. Que bom que você está edificado em Cristo, mas tem algo mais. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 3, corrigindo as distorções sobre liderança que está tendo na igreja, ele diz assim: um é o que rega, um é o que planta, outro é o que rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Fulano plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus. Tem uma lavoura. Jesus falou dessa lavoura para os discípulos. Jesus disse, Lucas capítulo 10, verso 2, roguem ao Senhor da seara. O que é uma seara? Da lavoura. Que envie obreiros para a sua seara. Por quê? Porque é para colher, é para trazer, tem que ter fruto, tem que ter feixe na mão. Somos chamados a, do mesma forma que fomos acolhidos na salvação, levar a salvação para que outros também sejam acolhidos, e Deus quer esse fruto da gente. E o galho que não dá fruto, ele corta e é lançado fora, com todo o amor que Deus tem.
mas é dia de trabalho. É dia do trabalho. Deus está de serviço e chama a gente para trabalhar junto. É bom demais curtir a salvação. Eu gosto demais de ser lavado, remido no sangue de Jesus, ter uma comunidade de fé, viver com pessoas que estão passando o processo da transformação, gente que era de um jeito já está melhorando, olha aí, né? E tem uns que você fala, ainda bem que ele está aqui, porque se ele estivesse lá fora, estava pior ainda, né? Mas está todo mundo vivendo esse processo, que maravilha! Mas ele quer a casa cheia. Ele quer os celeiros cheios de fruto. É o cumprimento da profecia de Isaías 53. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. É alegrar o coração de Deus. É apresentar a Deus os frutos que Ele mesmo quer para si, daquilo que Ele plantou. Hoje é com a gente. Vamos frutificar? Bom trabalho para você. Diz aí para alguém, bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho para você, certo? Fique em pé comigo agora. Oremos. Senhor, nessa manhã de domingo, nós nos alegramos por termos sido alcançados pela Tua salvação. Que maravilha é viver no Senhor e para o Senhor. Coisa boa é saber que estamos comprados, que o pecado sobre nós não tem mais domínio. Não servimos mais ao pecado, somos Teus, atraídos pelo Teu amor e a Tua benignidade. Coisa gostosa. A gente celebra isso nessa manhã de ceia. A gente come o pão, a gente participa do fruto da videira para dizer da nossa gratidão e fazer memorial para todo mundo, mas um memorial para nós mesmos, de que a obra não está terminada, de que a obra hoje passa por nós, de que o trabalho que começou antes da fundação do mundo, hoje nos alcança como ceifeiros na seara do Senhor. Ó Deus, pedimos perdão pelos momentos em que nos colocamos de forma escondida, quando a gente disse não, ou quando a gente teve preguiça, ou quando a gente se recusou mesmo a fazer. Pedimos perdão por não querer entender que o Senhor está trabalhando e quer que a gente trabalhe junto. A gente está aqui, Senhor, nessa manhã, identificando a nossa vida com a vida de Jesus. Ao comermos do pão, ao bebermos do fruto da videira, a gente está dizendo, isso faz parte da nossa vida, então perdoa-nos. Mas a gente quer frutificar. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão dando mais fruto. Aqueles que estão dando fruto, para que deem mais fruto e deem mais fruto ainda. Que haja uma grande frutificação. Ó Deus, esses que estão dando fruto, aquilo que eles estão te pedindo para darem mais fruto, concede, Pai. Concede tudo que eles precisam para dar mais fruto. Aqueles que estão, Senhor, orando por um revestimento para darem fruto, eu quero te pedir, cutuca e desperta para poder dar fruto, porque o Senhor já nos enviou. Estamos enviados, somos Teus, e que participar da ceia hoje nos lembre disso, de que o Senhor está de serviço e chama colaboradores, nós somos os Teus colaboradores. Inspira-nos, ajuda-nos e fortalece-nos no Senhor. Alegra o nosso coração nessa manhã por trabalhar contigo. Que coisa boa é trabalhar com o agricultor. Os frutos nossos são para a glória do Teu nome. Glorifica o Teu nome por meio de nós. Amém. E glória a Deus e glória a Deus.